Olá, bem-vindos. Este é mais um estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. O estudo bíblico semanal de todas as sextas-feiras. E eu saúdo a você que vai visualizar este estudo, que vai acompanhá-lo e vai refletir junto comigo. Ou ainda no dia de hoje, ou então nos próximos dias. Que Deus abençoe a sua vida, seu estudo da palavra e também que Deus abençoe esta reflexão. Nós vamos hoje considerar a vida de um profeta de Deus e lembrar que este personagem teve um papel extraordinário na vida do povo de Deus lá do Antigo Testamento. E ele teve lições, ou ele levou lições importantíssimas para as pessoas do seu tempo. Mas a mensagem dele repercute muito forte ainda nos dias de hoje. Por isso eu peço a sua atenção, a sua paciência. Serão aí em torno de 30 minutos para acompanhar a reflexão sobre a vida e a profecia, ou a mensagem que este profeta levou para as nações do seu tempo e também para o povo de Israel. Seu nome é Amós. Ele é um dos chamados profetas menores do Antigo Testamento. Os chamados profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e Amós está entre os profetas menores. Há um detalhe interessante. No tempo, por exemplo, do profeta Elias e também do profeta Eliseu, nós podemos ler lá no livro de Reis de que havia algo como que uma escola de profetas. Os profetas daquele tempo tinham seus discípulos, seus seguidores, homens que aprendiam as coisas relacionadas a Deus, a lei e a vontade de Deus. E muitos eram chamados por Deus para missões especiais. Contudo, Amós não passou por nenhuma escola de profetas. Amós era um homem do campo. Nós diríamos hoje que Amós era um agropecuarista. Ele está lá no capítulo 7 do seu livro. Ele criava gado, lidava com gado e ele plantava sicômoros. Os sicômoros eram um tipo de um figo, um tipo de um figo, né? Se a gente quer achar algum tipo de comparação hoje. E eram produtos comercializados. E ele lidava com gado, né? Talvez lavrava a terra com gado, mas também talvez comprava, vendia gado. Ou seja, ele diz bem assim, que Deus me tirou de trás dos animais para uma missão especial. Então ele é um profeta, eu diria assim, um profeta sui generis. Deus chamou um homem lá do campo, o capacitou e lhe entregou uma tarefa especial. Outra coisa importante a ser dita, para entendermos bem a mensagem, é que naquele tempo, e o profeta Amós, ele atuou mais ou menos entre os anos 760 e 750 a.C. Nesse tempo, o povo de Israel estava dividido. Logo depois da morte do rei Salomão, Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos formaram o Reino do Norte e 2, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, formaram então o Reino do Sul, que passou a ser conhecido como Judá, Israel e Judá. Bom, nosso personagem, né, o profeta Amós, ele era natural de Tecoa. E Tecoa ficava a uns 20 quilômetros de Jerusalém e a uns 8, 9 quilômetros de Belém, né? Então, cidades muito conhecidas e importantes na história da vinda do Salvador ao mundo, que nasceu em Belém e que depois lá em Jerusalém foi crucificado, julgado, crucificado, morto, ressuscitando ao terceiro dia. Pelo fato de ele ser um comerciante, né, ele lidava com animais e com produtos,
Ele conhecia muito bem a estrutura, e também pelo fato de estar perto de Jerusalém, ele conhecia muito bem a situação política de Israel, ele conhecia o contexto religioso de Israel e também o jeito comercial, a economia, né? Exatamente porque ele era deste meio. Pois bem, Deus chamou Amós e lhe entregou uma tarefa importante. Ele, que era do Reino do Sul, recebeu de Deus a incumbência de ir para o Reino do Norte e profetizar a mensagem de Deus para o Reino do Norte. Também é importante a gente olhar um pouco a situação daquele tempo. Era um tempo de relativa paz e prosperidade em Israel. Israel, que viveu muitos conflitos, muitas guerras, muitas secas, muitos problemas, gozava de certa tranquilidade, paz e tranquilidade. Porém, a situação social não era nada boa. Ela era formada por pessoas ricas que dominavam e por um pequeno grupo de pessoas ricas que dominavam e por um grande grupo de pessoas pobres que eram exploradas. Ou seja, pessoas ricas que ficavam cada vez mais ricas e pessoas pobres que ficavam cada vez mais pobres. Esta é mais ou menos a situação social entre o povo de Israel naquele tempo. E o Senhor Deus está atento a isso. Além desta situação econômica e social, também a situação espiritual, ou o contexto do espiritual, era mais ou menos o seguinte: o povo não deixou de fazer suas cerimônias, seus sacrifícios a Deus. E era um tempo de muitos sacrifícios, de muitas cerimônias religiosas, porém havia ausência de comunhão com Deus. Havia uma grande distância entre a fé e as obras, nós diríamos hoje. Essa era mais ou menos a realidade. Um povo onde ricos exploravam os pobres, repito, dentro do povo de Israel. Não estou falando de povos estrangeiros, dentro da nação que Deus escolheu, que Deus chamou e que Deus conduzia. Então, situação de paz e prosperidade, mas onde ricos exploravam os pobres e onde havia muitas festas e cerimônias religiosas, porém não havia comunhão com Deus, uma distância enorme entre fé e obras. Bom, nesse contexto, Deus envia Amós com uma mensagem especial. E agora eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque para nós entendermos melhor essa situação toda, é importante olhar para o livro de Amós. É um livro de 9 capítulos e eu quero, a partir do livro, fazer alguns destaques importantes. O livro começa assim, Amós 1, versos 1 e 2, que diz: palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, ou seja, um pastor de rebanhos, a respeito de Israel. Isto aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Os primeiros 2 capítulos, eles trazem mensagem, especialmente o primeiro capítulo, ele traz mensagens de Deus através de Amós para as mais diferentes nações que cercavam o povo de Israel. Uma mensagem para a Síria, para os filisteus, para os habitantes de Tiro, para os edomitas, para os amonitas e para os moabitas. E é interessante que a mensagem para cada um destes povos sempre começa assim, citando o exemplo dos edomitas. Deus, através de Amós, diz assim: por 3 transgressões de Edom,
Sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com espada e não teve nenhuma compaixão dele. Então, uma mensagem para os edomitas. Uma mensagem para os habitantes de Tiro, né? Bem legal. Diz assim: por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Isso é bem significativo porque nos mostra que Deus está atento a tudo que acontece no mundo. Às vezes a gente vive nessa sensação de que acho que Deus não tem nada a ver com o que acontece entre os povos, com o que acontece nas nações. Deus parece que não tem nada a ver com a violência de um povo para com o outro, da exploração de um povo com outro povo. Contudo, este primeiro capítulo do livro de Amós nos mostra claramente que o nosso Deus está atento a tudo. E ao trazer uma mensagem para estes povos vizinhos do povo de Israel, Deus mostra que ele está atento a tudo que acontece. E ele diz, olha, por 3 ou 4 transgressões deste povo, o castigo vai vir. Deus está atento. É uma primeira mensagem importante. Bom, a estes povos, a mensagem é porque eles foram muito violentos, ou porque eles foram injustos uns com os outros. Mas no capítulo 2 de Amós, agora temos uma palavra direta de Deus ao povo de Judá, no sul, e ao povo de Israel, no norte. E aí Deus cita um outro ponto. Quando ele se dirige aos habitantes de Judá, Deus diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Por quê? Qual é o pecado deles? Qual é a maldade que eles praticaram? Porque eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Observem que quando agora Deus se dirige ao seu povo, de que Deus acusa o povo de Judá? De que eles se afastaram de Deus e não guardaram os seus mandamentos. Povos que não conheciam o Deus de Israel, Deus também está atento a eles e diz, olha, por causa desta e demais esta transgressão, o castigo virá. Agora ele fala de Judá e de que ele os acusa? De que eles não guardaram os mandamentos do Senhor. E agora vem a palavra para Israel, do reino do norte. Lá a partir do verso 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Por quê? Agora vem a acusação de Deus. Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Porque esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados, e assim por diante. Ali está a acusação, a injustiça social que reinava dentro do povo de Israel. Deus acusa Israel por causa da injustiça que os mais poderosos praticavam contra os menores, contra os mais necessitados e os mais aflitos. Vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Parece uma coisa muito própria do nosso tempo, não é verdade? Se a gente observa tudo o que acontece em nossos dias, onde muitas vezes quem não tem condições de se defender é condenado, por um pequeno delito, enquanto que grandes delitos são encobertos e assim por diante.
era a realidade em Israel. E Deus manda o profeta Amós para mostrar esta realidade, para condenar esta atitude de Israel e também para anunciar o castigo. Amós leva uma mensagem de castigo. E já no capítulo 3, nós podemos ver qual era o castigo. Lá, capítulo 3, verso 11, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. A história posterior nos mostrou que isto aconteceu no ano de 722. Vejam, Amós profetiza lá por volta de 750 a.C. 30 anos depois, cumpre-se aquilo que Deus anunciou através de Amós. Um inimigo cercou a terra de Israel, derrubou o seu poder e o povo foi, digamos, o país todo foi saqueado. O Império Assírio destruiu o Reino do Norte no ano de 722 a.C. O capítulo 4, ele também nos traz assim algumas reflexões interessantes. Deus até é, de certa forma, irônico com o seu povo. E ele diz assim, lá a partir do verso 4, apontando a cegueira espiritual do povo de Israel, através de Amós, Deus diz assim: venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais, cada manhã, tragam os seus sacrifícios de 3 em 3 dias e os seus dízimos, ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado, e proclamem ofertas voluntárias, tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. E aí Deus é bem irônico e diz, continuem, façam festas, cantem, tragam vossos dízimos até de 3 em 3 dias. Contudo, o povo está longe. Mais adiante, através do profeta, Deus diz que ele não quer sacrifícios. Ele não quer mais hinos, ele não quer mais dízimos, ele quer o coração do seu povo, ele quer arrependimento, ele quer que o povo o conheça e ande em comunhão com ele e então pratique a justiça e viva de acordo com os estatutos de Deus. Lembramos daquela palavra que diz que Deus não se agrada de sacrifícios, ele quer o coração das pessoas. Ainda no capítulo 4, várias vezes através do profeta, Deus disse ao povo de Israel: olha, eu mandei fome para vocês, mas mesmo assim vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Vocês não reconheceram que alguma coisa deveria ser feita. Depois o Senhor, através de Amós, diz: eu mandei seca para vocês, mas vocês não se converteram a mim. Eu mandei os gafanhotos e vocês não se converteram a mim. Eu mandei peste para os animais e vocês não se lembraram de mim. Vocês não recorreram a mim. Vocês não se converteram a mim. E aí o capítulo 4 termina com uma palavra forte, que diz assim: portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isto com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Que palavra forte! Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Mas depois de anunciar castigo, juízo, Deus chama ao arrependimento. E o capítulo 5 de Amós é um convite amoroso, sempre com estas palavras: busquem a mim e vocês viverão. Este é o chamamento. Através do profeta, Deus novamente convida: busquem a mim. Lá no verso 6, busquem o Senhor e vocês viverão.
E mais adiante, ainda no mesmo capítulo, busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça. Que convite gracioso, amoroso, busquem o Senhor. Né? Busquem o Senhor e vivam. Busquem o bem, não o mal, e vocês vão viver com o Senhor. Em meio, né, a toda a rebeldia, a toda a injustiça praticada pelos filhos de Israel, após anunciar justiça, juízo e castigo, Deus graciosamente convida: busquem a mim, voltem para mim, confiem em mim, andem de acordo com os meus estatutos, andem de acordo com os meus mandamentos. Ainda me lembrei agora com respeito à questão das ofertas, dos sacrifícios. Lá, o final do capítulo 5 tem uma palavra que Deus diz através de Amós: eu odeio e desprezo as suas festas, e com suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Né? Sabe, para Deus chegar nesse ponto e dizer: olha, parem, não me tragam mais sacrifícios, não cantem mais louvores, porque eu não suporto isso, porque vocês estão longe de mim. Vocês estão na prática da injustiça, vocês não me amam, então não me tragam mais ofertas. É sempre importante a gente refletir sobre isso. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Ele se baseia apenas em algumas cerimônias, em sacrifícios e ofertas? Ou ele é, digamos, uma comunhão bonita e sincera com o nosso Deus? Muito bem, lá no capítulo 7, nós temos então algumas visões que Amós teve. E ele teve a visão de gafanhotos e a visão de fogo. E ele pediu para Deus: olha, poupe Israel, não mande os gafanhotos, não mande o fogo. E Deus ouviu a petição de Amós. Mas logo adiante, ele também teve a visão do prumo. Né? Deus teve na mão um prumo e o Senhor lhe disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, porque eu não posso ignorar o que eles fazem. O que é o prumo? O prumo normalmente os construtores usam para ver se a parede está bem nivelada, tanto assim como assim. E essa é a finalidade do prumo. E se, por exemplo, a parede está torta, ela tem que ser derrubada e refeita. Então Deus diz: olha, eu estou no meio de Israel com o prumo na mão. E porque eu não posso ignorar o que eles fazem. Alguma atitude tem que ser tomada. E Deus tomou essa atitude através do profeta Amós. Anunciou castigo, anunciou o juízo, mas também chamou ao arrependimento. Mais um detalhe: depois de anunciar tudo isso lá no Reino do Norte, um sacerdote chamado Amazias chegou para o profeta Amós e disse: olha, aqui você não vai profetizar mais. Se tu quer profetizar, vai lá no Reino do Sul. Você é lá do Sul. Não venha mais com profecias aqui. E aí é que Amós se defende e diz: olha, Amazias, eu não sou um profeta profissional. Eu sou um homem que lá lidava com a terra, que plantava frutas, que lidava com gado. Deus me mandou aqui para trazer esta mensagem. No entanto, o sacerdote Amazias então proíbe ou quer proibir Amós de falar.
E Amazias diz, vai e profetize ao seu povo. No entanto, não, deixa eu ler aqui para vocês, me perdi um pouco. Amós respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás de gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você vai ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. E, mais uma vez, Amós conclui dizendo, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então, mais uma vez, Amós anuncia aquilo que efetivamente aconteceu. Pois bem, assim um pequeno relato, né, do que envolveu a vida e a profecia de Amós. Mas para concluir, eu queria assim dar 4 breves destaques que tocaram a mim e chamaram a minha atenção ao reler o livro de Amós. E eu lhe convido a fazer o mesmo. Em meia hora você vai ler o livro de Amós. Primeiro destaque, aquilo que Deus, através de Amós, disse ao povo de Israel. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Na verdade, nós fomos encontrados por Deus. Deus nos encontrou, Deus nos buscou. Através da sua palavra e através do santo batismo, Deus nos buscou, nos encontrou. Aí vem a pergunta, como nós andamos? Como nós vivemos? Em comunhão com o Senhor e sua palavra ou distantes do Senhor? Então essa reflexão é muito importante. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. O tempo que nós vivemos chama-se tempo da graça. É o tempo para nós nos encontrarmos com Deus, para que a sua palavra nos coloque em comunhão com Deus. Também o batismo e a Santa Ceia. Se o ser humano, durante esse tempo da graça, não quiser encontrar-se com Deus, vai chegar o momento, sim, o momento da morte, em que nós teremos que nos encontrar com Deus. Por isso, vivamos esse tempo da graça, ouvindo, dando atenção à palavra do Senhor. O convite é agora, busquem o Senhor e vivam, para que o dia da morte seja o dia de alegria, de júbilo e de salvação. Busquem o Senhor e vivam. Busquem o bem e não o mal. Que palavra forte, que palavra ao mesmo tempo graciosa e amorosa. Busquem o Senhor. O Novo Testamento nos lembra, buscai o Senhor enquanto, o Salmo, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Este é o tempo de buscar o Senhor. Nós vivemos esse tempo. Buscar o Senhor. Aquela palavra que Amós disse ao sacerdote Amazias, ela também repercute bem forte em nossa vida. Agora, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Que esta palavra possa ser dita para nós como um convite gracioso e não como uma expressão de lei. Se nós não ouvirmos o convite gracioso do nosso Deus, vai chegar o momento que nós vamos ter que ouvir o que Ele tem a nos dizer. E aí talvez seja tarde. Então, agora ouça a palavra do Senhor. É como se Amós dissesse para Amazias, olha, tu vai ter que ouvir. Senta aqui porque você vai ter que ouvir o que Deus me mandou dizer. Então, tomara que Deus não precise usar esse jeito conosco. O jeito que Ele usa e que Ele usou também através de Amós foi: busquem o Senhor, ouçam o Senhor. Ele é gracioso, Ele é amoroso. Ele mostrou o seu amor por nós ao nos dar Jesus.
E Ele continua sendo amoroso. Ele quer que você e eu estejamos em comunhão com Ele. Que essa pequena reflexão sobre Amós também seja relevante e significativa para a sua vida. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Um grande abraço, até o próximo estudo.